Tudo bem? Olha, nesse trimestre nós vamos caminhar juntos aqui. Eu estou somando aí ao pastor Novaes, ao pastor Hudson, que geralmente estão com vocês nesses estudos virtuais, e teremos a oportunidade de trilhar um caminho muito precioso. Nesse trimestre nós estaremos estudando a doutrina bíblica da oração. Não sei o quanto você já se aprofundou nessa temática, mas o convite é esse, que a gente passe esses 3 meses estudando os benefícios, estudando a necessidade que nós temos de orar e entendendo como a Bíblia apresenta a oração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos passar esses domingos, esses estudos, né? Talvez você esteja assistindo em outro dia, mas nesses estudos nós vamos aprender na teoria, mas eu já queria te fazer o primeiro desafio. A oração é uma doutrina a ser aprendida, mas principalmente é uma prática a ser realizada. Então, o grande desafio que nós temos pela frente é vivenciar o poder da oração, é vivenciar a realidade da oração nas nossas vidas. Então, o objetivo de hoje é que a gente compreenda o que é a oração. Não sei se você já fez essa pergunta, mas nós queremos ter uma resposta, queremos ter ali uma compreensão do que a Bíblia define, se existe essa definição, né, sobre o que é a oração. E é importante a gente ver isso e começar a entender isso a partir da vida de Jesus, né? Você sabe muito bem que Jesus foi alguém que orou, né? Nós, por vezes, temos uma ênfase muito grande naquilo que Jesus fez. E aí, talvez o primeiro problema que eu queria apresentar para você é a ideia do dualismo, de nós diferenciarmos aquilo que é carnal, daquilo que é físico, daquilo que é espiritual, né? Daquilo que é transcendente. Talvez a gente não ore tanto porque a gente compreende que o nosso maior chamado é sermos como Jesus na prática, mas não entendemos que para sermos como Jesus na prática, precisamos ter uma vida poderosa de oração. Eu quero ler com você, e aí eu já convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia aqui de uma forma um pouco mais ampla, para que a gente leia um dos textos que isso fica muito claro na vida de Jesus. Então eu quero ler com você Marcos capítulo 1, eu quero ler a partir aqui do verso 32. Então Marcos 1, a partir do verso 32, o texto diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha o que o verso 35 diz. Preste atenção na sua Bíblia. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Olha que interessante. Jesus teve um dia muito cheio, ele havia ido à sinagoga com alguns dos seus discípulos, ele havia visitado a sogra de Pedro e tinha feito a cura da sogra de Pedro. Depois dessa manhã agitada, de deslocamento entre a sinagoga e a casa de Pedro, Jesus ainda foi levado a algumas pessoas que estavam enfermas, que estavam doentes, e ele as curou, teve um enfrentamento ali contra os demônios. Essa é a descrição de Marcos. Como Jesus termina esse dia? Talvez eu e você, na nossa correria, no nosso dia a dia, que acordamos cedo, vamos para o nosso trabalho, talvez você vá para a sua faculdade, vá para a sua rotina, você chega em casa e diz: olha, eu mereço, eu preciso descansar. E então você faz uma breve oração, ou depois do jantar, ou antes de dormir, agradece a Deus por aquele dia e segue o seu sono e retoma a sua rotina no próximo dia. O texto diz que Jesus se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro. A ideia aqui é que no meio da noite mesmo, a gente precisa lembrar que o dia acabava muito mais cedo, né? Geralmente a gente fica em casa esperando da 11, meia-noite, a gente dorme mais tarde pelo excesso de informações, mas aqui o dia acabava muito cedo, as pessoas
se abrigavam em seus lares muito cedo, deitavam mais cedo, né, porque geralmente acordavam logo ao nascer do sol. Mas Jesus não, Jesus ele se levanta e ele vai para um lugar deserto, para um lugar calmo e ora. Eu acho que isso nos ajuda a entender um pouco sobre a oração. Um autor, né, traz uma definição que pode ser inspirada nesse texto, é que a oração ela é um movimento intencional. Então existe aqui intencionalidade em Jesus. Ele sabe que teve um dia muito cheio e possivelmente, como um ser humano, estava cansado. Mas existe a intenção, a compreensão de que existe uma necessidade de orar. Então a oração ela é um movimento intencional. Então eu queria diferenciar para você a primeira coisa. Algo intencional não necessariamente é algo sentimental. Então, por vezes nós esperamos aquela ideia de, não, eu quero sentir a necessidade de orar, quando eu sentir essa necessidade de orar, então eu vou me movimentar. Possivelmente você não vai sentir isso exatamente por conta do cansaço. Então, existe uma diferença entre algo intencional e algo sentimental. A oração é um passo intencional. A segunda coisa que a gente consegue compreender através da história de Jesus é que é algo intencional, mas de forma regular. Nós poderíamos ler vários outros textos que nós vemos Jesus fazendo o mesmo movimento. Ele tem um dia agitado, ele tem uma rotina bem complexa, ele tem seus enfrentamentos, ele cumpre ali a sua missão, mas ele levanta de madrugada, vai para um lugar à parte e ora ao Pai. E a terceira coisa, então é um movimento intencional, não necessariamente sentimental, ele é um movimento regular, então existe uma constância, né? Essa necessidade, essa intenção de ter um relacionamento com Deus precisa ser constante. Uma terceira coisa que é talvez esse fechamento daquilo que Jesus está aqui vivenciando, é que Jesus vai para um lugar à parte. A oração é um movimento intencional, regular, concentrado. E por que concentrado? Isso talvez faça bastante diferença para você, para compreender um pouco do que é a oração. Nós estamos no dia a dia nos relacionando com as pessoas e nós estamos vendo as pessoas, se não de forma física, mas de forma visual. Essas pessoas nos atingem os nossos sentimentos, né? Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, então, através da visão, através da audição, através do tato, nós estamos percebendo as pessoas nos relacionando com elas. E a grande pergunta é como fazer isso com Deus? Deus, que é um ser espiritual, como eu posso me relacionar com esse Deus se eu não consigo percebê-lo através dos meus sentidos? E essa é uma questão muito importante para a compreensão da doutrina da oração. Nós, além de sermos seres carnais, biológicos, nós somos seres espirituais. E é por isso que diversas vezes, quando a Bíblia vai falar sobre esse relacionamento com Deus, e principalmente, né, na nova aliança, quando Jesus vai falar para os discípulos, né, o que aconteceria após a sua morte e ressurreição, Jesus lhes promete o Consolador. Então, nós temos uma relação pessoal com o Espírito Santo de Deus. É através dessa relação que nós conseguimos, né, ouvir a Deus, sermos ouvidos por Deus. Isso fica muito claro quando Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, vai falar sobre essa relação. Então, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai explicar o seguinte: olha, o Espírito de Deus testifica ao seu espírito que vocês são filhos de Deus. Mais para frente, Paulo vai falar sobre a oração. Não sei se você já percebeu isso. No mesmo capítulo que Paulo está falando sobre esse testemunho interno, sobre a filiação que temos, esse pertencimento a Deus, essa realidade do nascimento espiritual, Paulo vai falar, olha só, o Espírito Santo, por vocês não saberem como orar, por vocês não saberem como se expressar pontualmente, o Espírito Santo traduz para Deus com gemidos inexprimíveis a sua oração. É o Espírito Santo que faz esse levar das orações. Olha que precioso para nós. Então é por isso que nós precisamos dessa concentração. Nós temos todos os nossos estímulos, talvez você esteja aí assistindo essa aula na sua sala, no seu quarto ou no seu trabalho,
e tem vários estímulos tentando tirar a sua atenção, tentando mover os seus olhos. Talvez você sinta alguma alergia, talvez você esteja se coçando, talvez você esteja espirrando. Então existem várias coisas tentando tirar a sua atenção daquilo que Deus quer marcar profundamente no seu coração através do Espírito Santo. Então, é por isso que existe essa necessidade de nós irmos para um lugar que haja concentração, para que essa voz do Espírito Santo que atua no nosso coração possa ser mais audível, possa ser mais percebida. Então, a gente entendeu aí que a oração é um esforço, é um movimento, a partir daquilo que Jesus faz, um movimento intencional. Então, eu me levanto, eu separo um tempo, eu propositalmente separo um local para conseguir ter essa concentração. Então, é um movimento intencional, em que, assim, há uma preparação. É um movimento regular, eu preciso fazer isso constantemente. A gente vai ter, na nossa próxima aula, uma ideia sobre o que aconteceu após a queda, qual a influência da queda nessa nossa dificuldade de orar. E além de ser um movimento regular, né, de constância, porque os relacionamento, e aí uma frasezinha para você ficar marcada, relacionamento que não é cuidado, esfria. Então, se você tem seu marido, seu filho, seus amigos, e passa momentos de distanciamento das pessoas que você mais preza hoje, é natural que esse relacionamento esfrie. É a mesma coisa com Deus. Se a oração é esse espaço em que eu tenho uma sensibilidade maior à voz do Espírito Santo, em que eu tenho esse pertencimento como filho na presença do meu Pai, eu preciso ter regularidade, eu preciso ter constância nisso. E, por fim, além de ser intencional, regular, precisa ser um esforço concentrado. Existem vários estímulos tentando tirar da gente essa concentração, tentando tirar da gente essa percepção daquilo que Deus quer falar conosco. Mas eu queria agora caminhar para uma outra coisa. A gente definiu mais ou menos, né, o que é o movimento da oração. Então, o que é essa minha preparação para a oração. Mas vamos falar um pouco sobre a oração em si, e aí eu queria que a gente migrasse lá para um texto muito conhecido nosso, que é a oração do Pai Nosso. Recentemente, a gente fez uma série de mensagens que está aí no canal do YouTube da igreja, que foi a série Movidos. Você pode acessar assim que você puder, se você quiser acessar depois desse encontro. Existe aí uma playlist separada desses encontros sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu queria enfatizar o verso 5 do capítulo 6 de Mateus. Olha aí na sua Bíblia como é que está esse texto. Diz assim, Jesus está afirmando para os discípulos: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha só que coisa preciosa nós temos nesse texto. Então nós entendemos o movimento. E aí você pode falar assim: pastor, beleza, cheguei, me movi. Intencionalmente, estou num lugar, quero fazer isso de forma regular, estou num lugar que eu posso me concentrar. O que eu faço? Então Jesus está nos dando aqui essa dica. O que eu faço? A primeira coisa que eu queria enfatizar desse texto aqui é que nós nos colocamos no lugar da oração com certezas, ou principalmente com uma certeza. Jesus diz que aquele que fecha a porta e ora ao Pai em secreto é aquele que tem a certeza que existe um Pai vendo e que há uma recompensa preparada para aquele que se coloca nesse lugar de oração. Então a primeira coisa é essa certeza: eu estou aqui nesse lugar intencionalmente e eu sei que o meu Pai me recompensará. A certeza de que eu sou recebido por Deus na presença dele e de que esse Pai, assim como Jesus diz, né, vocês que são homens falhos e sabem dar boas coisas a seus filhos, ainda mais esse Pai celestial que é perfeito, sabe dar exatamente aquilo que vocês precisam. Então existe uma recompensa, né? Existe ali uma promessa de Deus para a gente de que somos recebidos e ouvidos. Em segundo lugar, a coisa que é mais preciosa é que esse é um movimento pessoal. E aqui, por mais que existam momentos coletivos de oração,
A ideia de fechar o quarto é ter a certeza interior dentro do seu quarto, dentro do seu particular, de que existe um relacionamento entre Deus e você. Por vezes a gente confia, né, ou a gente se propõe a participar de movimentos de oração com pessoas muito relevantes, mulheres e homens de oração, poderosos, experimentados na oração, mas de nada adianta se esse não é um movimento seu também, um movimento de uma certeza pessoal de um relacionamento com Deus. E por último, em terceiro lugar, esse é um movimento seu com uma relação muito íntima com o seu pai. Então é uma certeza de que esse é um movimento para uma pessoa. Você não está fazendo um movimento para uma religião, você não está fazendo um movimento místico, esotérico, mas você está sendo recebido por uma pessoa. E é por isso que para mim essa ideia do Espírito Santo, né, relembrar a nossa filiação ao nosso espírito é o primeiro passo da oração. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Eu não sou só nascido da carne, mas eu sou nascido do Espírito. E por isso eu sou acolhido por esse Pai espiritual. Então eu queria que você ficasse aí com essa primeira lição, com essa certeza de que temos que ter esse movimento intencional, regular e concentrado, tendo certezas que nutrem o nosso coração de que seremos recompensados e recebidos por Deus, de que esse movimento é um movimento pessoal para uma pessoa, para o nosso Deus. Né? Estamos indo ao altar do Senhor. Então esse é o meu convite. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a fazer da oração uma prática da sua vida. Esse é o grande desafio. Olha, desafio da semana para você. Separe aí 5 minutos. Não precisa ser aí uma promessa de que você vai virar a noite e a madrugada em oração, mas olha, separe aí 5 minutos, calma seu coração e ore ao Senhor. Eu queria completar essa lição orando por você. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo estudo da sua palavra e queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa vida. Queremos nos aproximar do Senhor. Queremos ter essa intenção, Deus, de constantemente nos aproximarmos do Senhor, termos a tua voz no nosso coração e também colocarmos diante de ti os nossos pedidos, as nossas necessidades, certos de que o Senhor é um Pai amado e um Pai que nos acolhe, nos recebe e nos recompensa. Que o Senhor reafirme isso no nosso coração a partir desse estudo, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.